planos não se frustram. Podem acontecer várias coisas que façam que os planos do Senhor demoram a acontecer na nossa vida. Mas também pode ser que Deus está vendo que você e eu ainda não está preparado para receber aquilo que Deus quer entregar nas nossas vidas. Porque eu aprendi que o que Deus tem para nós é tão precioso, tão importante, que Ele não pode nos entregar se a gente não estiver verdadeiramente disposto a cuidar. Então, muitas vezes no meio do caminho, por teimosia nossa, por desobediência nossa, a gente atrasa, vamos dizer, porque Deus nunca atrasa, mas a gente faz com que os planos de Deus não aconteçam na nossa vida no tempo que Deus quer que aconteça. Mas como assim, Vanessa? Deus é Deus, Ele faz as coisas acontecerem no tempo dele. Realmente, Deus faz acontecer as coisas no tempo dele. Mas Deus é um Deus Pai amoroso que quer fazer as coisas na nossa vida e que sejamos preparados para receber. A gente vê o povo de Israel, eles passaram por tantas humilhações, tanta tribulação, tanta coisa triste. E quando eles receberam a libertação deles, o plano de Deus era que eles atravessassem do Egito para a terra prometida no máximo uns 30 dias. Mas a desobediência, a falta de temor, a murmuração, a reclamação começou a atrasar, vamos dizer, porque Deus não atrasa. Mas Deus não pode entregar para eles a terra prometida no tempo que Ele queria, porque o povo simplesmente não tinha Deus como o Senhor da vida deles, como o Deus que tudo pode, que está no controle. E quantas vezes na nossa vida, irmãos, nós não fazemos isso? Deus tem nos prometido, e quando muitas vezes Ele nos promete, a gente está com uma vida de oração, a gente está orando, a gente está vindo buscando a Deus, e de repente começamos a nos afastar do Senhor, e começamos a reclamar disso, reclamar daquilo, a murmurar daquilo, começamos a dar ouvido a pessoas e esquecer de dar ouvido à voz do Senhor. Ele manda a gente fazer de um jeito, a gente vai e faz de outro, a gente trilha o caminho que a gente quer, esquece que Jesus é o caminho, a verdade, é só nele, só nele. O caminho para chegar no céu, o caminho para dar certo é Jesus. E a gente começa a andar para uns lados e para outros, se perdemos, e Deus não pode entregar aquilo que Ele quer na nossa vida, porque nós desobedecemos. A gente se dói muito, a gente se decepciona demais, a gente deixa de orar por pouca coisa, deixa de buscar, e isso faz com que o plano do Senhor demore na nossa vida. Então eu aprendi que nós mesmos façamos que os planos de Deus demoram na nossa vida. Mas hoje, irmãos, Deus quer entregar para mim e para você uma bênção. Da gente reconhecer o quanto nós erramos, o quanto nós trilhamos caminhos que Deus não quer. A gente começa a ouvir amizades que nos afastam de Deus, e Deus sempre está falando comigo que a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente põe na nossa casa, com quem que a gente se abre, que a gente conversa, porque tem muitas pessoas, irmãos, que fazem com que a gente deixe de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz dele. A salvação é individual, mas as pessoas influenciam a nossa vida. Infelizmente, a gente tem esse costume de começar a agir como aqueles que andam com a gente. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E o que eu quero dizer é que os planos do Senhor na sua vida, homem nenhum da terra pode frustrar. Homem nenhum da terra pode tirar aquilo que Deus tem para a tua vida, meu irmão e minha irmã. E Deus vai fazer acontecer. É a hora dele, o momento dele. E se você está passando por uma situação difícil, você está sendo quebrado, você está com o coração dilacerado, não se preocupe. Esse é o cuidado de Deus.
ele muitas vezes nos quebra, todas as vezes, na verdade, é para nos moldar. E quando você estiver preparado com o coração do agrado do Senhor, com os olhos fixados no céu, os planos do Senhor vão acontecer, assim como aconteceu na minha vida. E eu creio que Deus tem muito mais para mim. Quem me conhece há muitos anos atrás, eu sei que tem irmãos aqui que me conhecem desde quando eu era menina. E como a irmã deu o testemunho, faça acontecer, irmãos. Dê exemplo na sua casa. Trate o seu marido, trate a sua esposa do jeito que você gostaria de ser tratado. Trate seus filhos com amor. Tenha um tempo para conversar com seus filhos. Ouça o que eles falam. Chame eles para orar. Louve o Senhor, que os planos do Senhor vai começar a acontecer. E eu falo isso porque, gente, eu estou com a minha avó aqui internada, num estado muito crítico. E a avó Branca, ela foi minha mãe. Ela é minha mãe. Ela me criou, ela me moldou, ela me fez acreditar que existe um Deus poderoso. Ela me fez acreditar que eu vou morar no céu. Então, o exemplo, irmãos, faz a diferença. E os planos do Senhor acontecem quando a gente está disposto a obedecer. Amém?